Saúdo meus queridos irmãos e amigos que posteriormente irão assistir esta mensagem com a paz do Senhor. Hoje trataremos de alguns assuntos pertinentes aos nossos dias e rogamos a Deus que nos dê entendimento no presente estudo. A partir de agora, apresentaremos alguns pontos relevantes sobre o adventismo genuíno e o adventismo apóstata. Lemos através das imagens dois grupos paralelos, porém muitos distintos. Pois de um lado, vemos o adventismo genuíno, onde nossos pioneiros estão em oração, com a Bíblia na mão, buscando o poder de Deus e a luz do céu para entender o maravilhoso plano da redenção. Do outro lado, vemos o adventismo apóstata, pessoas trajando roupas indecentes, realizando uma reunião de evangelismo. Nas camisas tem um emblema de um personagem fiel da Bíblia, Caleb. Usam o nome dos fiéis de Deus apenas para promoverem festas carnais, com quermesses e glutonarias. Há ainda líderes realizando uma festa idólatra. É a festa das primícias. Festa essa que foi cravada na cruz, pois foram festas cerimoniais que apontavam para a cruz de Cristo. Estão agindo segundo o romanismo e assim enganam seus membros. Porém, os sinceros ouvirão a mensagem de Apocalipse 18:4 que diz: Sai dela, povo meu, e atenderão ao chamado e se unirão ao remanescente. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 206, no parágrafo 4, lemos: Muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Meu esposo, o pastor José Bates, o pai Pierce, o pastor Irã Edson e outros que eram inteligentes, nobres e verdadeiros, achava-se entre os que, expirado o tempo em 1844, buscavam a verdade como a tesouros escondidos. Reunia-me com eles e estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite e às vezes a noite toda, pedindo luz e estudando a palavra. Repetidas vezes, esses irmãos se reuniram para estudar a Bíblia, a fim de preparados para ensiná-los com poder, a fim de que conhecessem seu sentido e estivessem preparados para ensiná-la com poder. Quando em seu estudo chegavam a ponto de dizerem: Nada mais podemos fazer. O Espírito do Senhor vinha sobre mim, e eu era arrebatada em visão. E era-me dada uma clara explanação das passagens que estivéramos estudando, com instruções quanto à maneira em que devíamos trabalhar e ensinar eficientemente. Assim nos foi proporcionada luz que nos ajudou a compreender as passagens acerca de Cristo, sua missão e sacerdócio. Foi-me tornada clara uma cadeia de verdades que se estendia daquele tempo até ao tempo em que entraremos na cidade de Deus, e transmiti aos outros as instruções que o Senhor me dera. O texto nos diz que os adventistas eram verdadeiros, porque estudavam a palavra de Deus e viviam a verdade. Estavam sempre reunidos em oração. Eram nobres, porque viviam uma reforma no vestuário e tinham no semblante a paz e o amor de Deus. Eram inteligentes, porque viviam uma reforma de saúde. Temiam a Deus e guardavam seus mandamentos. Esses adventistas genuínos estudaram com muito afinco essa cadeia de verdades que hoje estão sendo pisoteadas pelo adventismo apóstata. Usurparam patrimônios e privilégios e ainda mantêm os membros em cativeiro de enganos. Colocam os membros para trabalhar de graça, pois pensam que estão servindo a Deus, quando estão servindo uma empresa corrupta. E na Bíblia King James, no 611,
no livro de Romanos, capítulo 9, o verso 27, está escrito: Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Podemos chamar também os remanescentes de redimidos pelo sangue de Cristo, pois serão obedientes a todos os seus mandamentos e viverão a fé de Jesus. Na meditação olhando para o alto, na página 350, parágrafo 2, diz: Deus tem uma igreja, não é grande catedral, nem é a instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se do povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus, capítulo 18, verso 20. Onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, eis a igreja de Cristo. Pois somente a presença do Santo e Altíssimo, que habita a eternidade, é que pode constituir uma igreja. Onde estão presentes 2 ou 3 dos que amam e obedecem aos mandamentos de Deus, ali Jesus preside. Então, o que forma a igreja de Deus são almas fiéis, que amam a Deus e guardam seus mandamentos. Indico aqui 2 estudos muito importantes para uma melhor compreensão nesse assunto. A Igreja de Deus na Terra, parte 1 e parte 2. Está no canal Evangelho Eterno 1, com o irmão Miguel Orrico. Segue-se o link abaixo. No livro de Atos dos Apóstolos, página 10, parágrafo 2, diz: Almas fiéis constituíram desde o princípio a igreja sobre a terra. Em cada era teve o Senhor seus vigias, que deram fiel testemunho à geração em que viveram. Essas sentinelas apregoaram a mensagem de advertência, e ao serem chamadas para depor a armadura, outros empreenderam a tarefa. Deus pôs essas testemunhas em relação de concerto com Ele próprio, unindo a igreja da terra à do céu. Hoje não é diferente. Os fiéis vigias que amam a Deus e guardam seus mandamentos estão dando testemunho a uma geração corrompida pelo pecado. Esses fiéis têm sido muitas vezes escarnecidos, ridicularizados e até caluniados por esta denominação apóstata e vil, pois espalham boatos mentirosos, quando os fiéis atalaias levantam a voz como de trombeta, advertindo ao mundo de um juízo vindouro e denunciando os pecados de Babilônia, fazendo assim uma chamada para sair dela, como está escrito em Apocalipse 18:4. No livro Olhando para o Alto, página 17, parágrafo 6, mais uma vez temos uma grandiosa citação. Vamos ler. É o caráter, não o terdes o nome no livro da igreja, que vos torna cristão. Esse texto nos dá claro entendimento que só podemos ser cristãos genuínos recebendo o caráter de Cristo, e não como alguns pensam, que é ter o nome no livro de alguma igreja corporativa. Ter o nome na igreja adventista apóstata ou em qualquer outra denominação religiosa não significa estar salvo. Ter esse pensamento é estar bebendo o vinho do catolicismo romano. Só Cristo é garantia de salvação. Onde estiver 2 ou 3 reunidos que sejam obedientes, Cristo está com eles. Deus não precisa de 4 paredes para habitar. E agora na Bíblia King James, lemos: Muitas e maravilhosas são as promessas citadas nas Escrituras com respeito à igreja. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, verso 7. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel.
diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Ezequiel, capítulo 34, verso 30 e 31. Este texto de Isaías 56, 7, que está na Bíblia King James, 1611, é pouco entendido por muitas pessoas. A vida de Jesus aqui na Terra foi um período de transição do tipo para o antítipo. O templo fora construído para ser receptáculo de pessoas fiéis, onde Deus pudesse fazer morada. Porém, com muitas corrupções morais e espirituais dos sacerdotes e povo, Deus não mais habitava com eles. Deus escolheu por bem habitar somente em seu próprio Filho e também com os fiéis da época. Pois Ezequiel 34, verso 31 diz: Homens sois. E no livro de João, capítulo 2, verso 19, Jesus disse: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. O templo de que ele falava era a si mesmo. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 24, está escrito: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, todo homem em Cristo Jesus pode ser morada de Deus. Está escrito em Efésios capítulo 2, verso 22. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios, capítulo 3 e verso 17. Agora, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 213, no 4º parágrafo, o ideal de Deus para seus filhos é mais alto do que pode alcançar o pensamento humano. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Perfeição de caráter. São poucos que creem nesta doutrina, representada pela obediência à lei de Deus, principalmente o adventismo apóstata, que é chamado de Igreja de Deus, e não é, e sim uma sinagoga de Satanás, pois em suas universidades tem formado não pastores, e sim administradores e empreendedores. São ensinados a passar a mão sobre o pecado e fazer com que as coisas fiquem tudo bem com seus membros, tudo em paz, com a consciência tranquila no pecado. Estes são os falsos cristos e falsos pastores de Mateus 24, 24, que sobem no púlpito e pregam heresias de que todos nascemos pecadores e que ninguém pode obedecer à lei de Deus, que todos vão pecar até Jesus voltar. Crer numa heresia dessa é acreditar que Jesus não tem poder para tirar o pecado. Lança por terra a doutrina da santificação e anula completamente a doutrina do santuário. Desfaz da humanidade e divindade de Jesus, etc. e etc. Hoje, todos que estudam profundamente a história dos pioneiros são adventistas genuínos e historicistas, que buscam as verdades em Jesus e procuram seguir-lhe o exemplo. São também chamados de remanescentes. E no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 9, parágrafo 1, diz: A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir, e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido plano de Deus que, através de sua igreja, seja refletida para o mundo sua plenitude e suficiência. Aos membros da igreja, a quem ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, compete manifestar sua glória.
A igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo. E pela igreja será seu tempo manifesta, mesmo aos principados e potestades nos céus. Final e ampla demonstração do amor de Deus. Fomos chamados como povo para servir, sermos condutos de bênção na salvação dos homens. Porém, Deus só nos usará para esse fim se aceitarmos a justificação na nossa vida, através dos méritos de Cristo. Somos depositários das riquezas e graças de Cristo. Esse é o nosso chamado. Como pode uma instituição que está em aberta apostasia dizer que é o único objeto na terra que Deus dispensa seu supremo cuidado? E ainda vão mais longe em dizer que é a menina dos olhos de Deus. Deus não ministra com o pecado. Isto é uma grande blasfêmia. Essa prostituta embriagada de tanto vinho enganam as pobres almas com tantas mentiras e hipocrisia. Vamos ler agora o texto que está no Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, capítulo 15, no parágrafo 2. Considerai, meus irmãos e irmãs, que o Senhor tem um povo escolhido, a sua igreja, para ser sua propriedade, sua própria fortaleza, que ele mantém num mundo contaminado pelo pecado e rebelde. E determinou que nenhuma autoridade nela se conhecesse, lei alguma fosse por ela reconhecida, a não serem as suas próprias. Nos slides anteriores, vimos que a profeta havia recebido de Deus uma cadeia de verdades que permaneceriam de 1844 até a entrada do Reino Eterno, e que não haveria necessidade de mudança nenhuma. Porém, o inimigo de Deus e dos seus filhos fez com que essas verdades fossem lançadas por terra mais uma vez na história. Pois primeiro, a Igreja Católica o fez, quando mudou os mandamentos de Deus, lançando assim um catecismo romano. E em segundo, o Adventismo apóstata também o fez, lançando credos. Podemos até chamar de catecismos adventistas, cumprindo assim as profecias que vamos ler a seguir no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204, parágrafo 2. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé, e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade, que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Temos esta imagem dos 7 pilares, que são também as cadeias de verdades que a mensageira do Senhor escreveu, e que os líderes da corporação adventista jogaram por terra. Porém, pelo poder de Deus, estão sendo erguidas novamente. Você pode encontrar um estudo completo no canal Evangelho Eterno 1, com o irmão Miguel Orrico. Por que somos adventistas? Mudança dos 7 pilares para as 28 crenças. Veja o link abaixo. Nesta outra imagem, nós temos aí 3 livros que contêm os credos da igreja adventista, corporativa e apóstata, que não tem nada a ver com os pilares de nossa fé. Deixaram o assim diz o Senhor por um assim diz os teólogos. Nem mais são chamados pastores, para não serem contados na conta de servos humildes. Cada dia aumentam as crenças, a fim de prender mais o povo nesta grande apostasia, denominada pela profeta de apostasia ômega. Para os que quiserem saber mais sobre esta grande apostasia, veja no link abaixo um estudo completo
Apostasia Alfa e Ômega, com o Miguel Orrico, no canal Evangelho Eterno 1. Veja o link abaixo. Vamos ver um vídeo que mostra os efeitos desta grande apostasia. Entenderemos o porquê da profeta ter falado que essa apostasia seria de natureza mais assustadora. As cenas do vídeo, por incrível que pareça, é dentro de uma escola adventista, onde deveriam ensinar crianças, adolescentes, jovens e adultos o temor do Senhor e a obediência aos seus mandamentos. Estão alimentando os sentimentos mais baixos e vulgares. Veremos o vídeo. No livro Testemunho para a Igreja, volume 2, na página 236, está escrito: a leviandade, os gracejos e zombarias resultarão em esterilidade de espírito e perda do favor de Deus. Ao escolherem o mundo e as suas atrações, divorciaram-se de Deus. Review and Herald, 13 de julho de 1897, volume 3. Depois de embriagados, agora divorciaram-se de Deus totalmente, preferindo o mundo e suas orgias, suas modas, suas comidas, suas diversões. Na verdade, aderiram a todos os seus costumes pagãos e corruptos. Deixaram de adorar a Deus na beleza da sua santidade, para promoverem cultos pagãos como as demais denominações que não têm a lei de Deus, tornando-se assim em pior situação. Hoje, o que se vê dentro dessas instituições ditas religiosas são programas, como elas mesmas dizem. Programa do Ministério da Mulher, dos desbravadores, aventureiros, Dia do Pai, Dia da Mãe, Dia das Crianças, Dia do Pastor, Dia do Ancião, e assim segue a lista de programas dentro dessa instituição apóstata e opressora. São tantas abominações que se fazem dentro dela que está difícil até de enumerar. Vamos ver mais um vídeo, agora no Campuri do Peru. Y también acaba de aterrizar nuestro director de jóvenes. Vamos a darle la bienvenida, pastor. Sí, pastor Daniel, buenas noches. Os vídeos que acabamos de ver nos mostram o efeito desta grande apostasia já predita por Deus através da profeta, que iriam rejeitar os pilares de nossa fé. Eis aí os resultados. Líderes apóstatas, conduzindo ovelhas para o abismo, promovem todo tipo de divertimento nestes chamados campuris de desbravadores, que nada mais são do que festas mundanas, com shows e muita bateria. Meus irmãos, um dia já estive dentro desse sistema opressor e mentiroso, mas o Senhor me libertou e pode libertar você também. Atenda ao chamado, sai dela, povo meu. Veja o que Ezequiel nos diz. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui
para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Ezequiel, capítulo 8, verso 6. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Ezequiel 8, verso 9. Podemos aplicar este texto de Ezequiel para essas abominações que estamos vendo hoje? Se você ainda não se convenceu de que precisa sair do meio desta corporação apóstata, veja o vídeo a seguir.
só pronto aqui para te dizer uma coisa. Se querem ver vossos filhos salvos, retirai-vos do meio de toda essa abominação, desses lixos destruidores de mente, apoiado e promovido pelo adventismo apóstata. Líderes que não amam as ovelhas, o quinhão deles será o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O Senhor declarou que a história do passado repetir-se-á ao entrarmos na obra finalizadora. Toda a verdade que ele deu para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Toda a coluna por ele estabelecida deve ser avigorada. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isto significaria a apostasia da verdade. Manuscrito 129, 1905, e Mensagens Escolhidas, volume 2, 390, parágrafo 1. Essa nova organização predita pela profeta como apostasia ômega teve seu início com a publicação do livro Questões sobre Doutrina em 1957. E hoje estamos vendo o resultado dessa nova organização. Cultos com tambores, gritos, danças, teatros, desfiles, shows e todo tipo de abominação. O meu apelo a você é que juntos vamos avigorar estas colunas da verdade que o Senhor, na sua infinita bondade, nos deixou. Vamos ler uma passagem agora no livro Portadores de Luz, da Casa Publicadora Brasileira. Nenhuma igreja pode ser organizada pela invenção humana que não se torne Babilônia no momento em que é organizada. Essa passagem do livro de Portadores de Luz, George Storrs, um pioneiro adventista e lançado pela CPB, é muito tremendo. Não nos deixa dúvida quanto à participação da corporação adventista em ter se tornado também Babilônia. Está registrada no Estado, como qualquer outra. Portanto, é culpada e receberá as 7 últimas pragas. À vista disso, o que temos de fazer é sair dela, povo meu, para não participar dos seus pecados e para não receber as suas pragas. Leremos agora em Manuscrito, volume 14, a seguir esta citação. A mistura entre assuntos da igreja e da administração estatal é representada pelo ferro e o barro. Esta união está a enfraquecer todo o poder das igrejas. Esta aceitação na igreja com o poder do Estado trará maus resultados. Os homens quase ultrapassaram o ponto da tolerância de Deus. Eles investiram a sua força na política e uniram-se ao papado. A denominação adventista apóstata ficou tão embriagada com essa união, mistura do ferro com barro, que não conseguem compreender a mensagem dos 3 anjos. E o pior, a chamam de falsa luz. Como se não bastasse, perseguem aqueles que anunciam. A esses chamam de dissidentes, hereges e fanáticos. Sabemos, porém, que isso só vai piorar. A mensagem de Deus para aqueles que desejam santificação é separar-se por completo daqueles que não querem obedecer à lei de Deus. No livro A Grande Controvérsia, lemos a seguinte citação. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-la-ão. Com espanto ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja, caída por causa dos seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade, enviada do céu a ela. Ao ir ao povo, aos seus antigos ensinadores, com a ávida pergunta, são estas coisas assim? Os ministros apresentam fábulas, profetizam coisas agradáveis,
para acalmar-lhes os temores e silenciar a consciência despertada. Mas, visto que muitos se recusarão a satisfazer-se com a mera autoridade dos homens, pedindo um claro "assim diz o Senhor", o ministério popular, semelhante aos fariseus da antiguidade, cheios de ira por ser posta em dúvida a sua autoridade, denunciará a mensagem como sendo de Satanás e agitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que a proclamam. Grande Conflito, 606, parágrafo 2. Temos aqui um texto do Espírito de Profecia que muitos líderes adventistas apóstatas gostariam que não existisse, pois denuncia-os claramente como Babilônia. Não há mais dúvida que os que desejam se consagrar precisam sair de dentro dessa apostasia, que se esconde por trás de uma capa de piedade, uma couraça de justiça própria. Rogo aos meus irmãos, amigos que ainda se encontram dentro dela, para que saia enquanto ainda pode. E tu, Cafarnaum, adventistas do sétimo dia, que tiveram grande luz, que te ergues até aos céus, com referência a privilégios, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. A igreja está na condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. Eventos finais, página 48 e 49. A igreja laodiceana não é a igreja de Deus. Esta é a própria sinagoga de Satanás. Pois onde Deus não está, Satanás coloca o seu trono. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará toda a terra com a sua glória será chamada de falsa luz por aqueles que se recusam a andar em sua crescente glória. O trabalho que poderia ter sido feito será deixado por fazer pelos que rejeitam a verdade, por causa de sua incredulidade. Suplicamos aos que se opõem à luz da verdade que fiquem fora do caminho do povo de Deus, que a luz enviada pelo céu irradie sobre eles em raios constantes e claros. Materiais de 1888, volume 2, página 295. Grande texto dos livros materiais de 1888. Para você que ainda não leu, lhe indico, pois é um bálsamo diante da grande apostasia que aí está. Tira completamente a venda dos olhos. Falo agora para os líderes apóstatas desta instituição caída, que fique fora do caminho do povo de Deus, pois essa mensagem fará a sua obra. Nem mesmo toda a confederação do mal, que se infiltrou dentro da corporação adventista, através do jesuitismo, irá impedir. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecente nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. Muitos deles há que nunca souberam das verdades especiais para este tempo. Não poucos se acham descontentes com sua atual condição e anelam mais clara luz. Em vão olham para a imagem de Cristo nas igrejas a que estão ligados. Afastando-se estas corporações mais e mais da verdade e aliando-se mais intimamente com o mundo, a diferença entre as duas classes aumentará, resultando, por fim, em separação. Tempo virá em que os que amam a Deus acima de tudo não mais poderão permanecer unidos aos que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Grande Conflito, página 390, parágrafo 1. Sempre que me aprofundo mais no estudo da palavra de Deus,
Percebo que preciso buscar mais, como um tesouro que está bem escondido, como disse Cristo. Vender tudo o que tenho e comprar esse tesouro, pois tem valor inestimável. Só seremos libertos do engano que por anos fomos submetidos se estudarmos assim. Esse texto nos dá claro entendimento que o povo de Deus que ainda estão dentro dessas instituições apóstatas precisam separar-se dos que não amam a Deus e nem prezam pela verdade. Queridos, sejam curiosos. Veja o que está acontecendo dentro da corporação adventista. Quantas remoções de irmãos sendo feitas em todo o mundo são perseguidos somente por quererem viver e pregar a verdade. Esses dois grupos de adventistas estão ficando cada vez mais distintos. Essa é a obra do terceiro anjo, é separar o trigo do joio. Adventismo genuíno e adventismo apóstata. Qual lado você vai escolher? A decisão é sua. Oro a Deus para que faça a decisão certa. O capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice advertência do capítulo 14, de 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Esta mensagem é a última que será dada ao mundo e cumprirá sua obra. Quando os que não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 12, forem abandonados para que recebam a operação do erro e creiam a mentira, a luz da verdade brilhará então sobre todos os corações que se acham abertos para recebê-la. E os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia atenderão ao chamado. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Grande conflito, página 390, parágrafo 2. Há no meio adventista, apóstata, uma ideia muito errada. Quando se deparam com essas verdades, dizem que essas tão grandes advertências são críticas, que só sabemos falar mal. É terrível essa atitude, pois com isso bloqueiam a obra que o Espírito Santo quer fazer em suas vidas. Meus queridos, a obra que Deus, através de sua palavra, quer fazer em nós é muito tremenda. Veja o texto de Isaías 58. Clama em alta voz, não poupe, ergue tua voz como uma trombeta, e mostra ao meu povo a transgressão dele, e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58, verso 1. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. 2 Timóteo 1:7. Veja que o texto de Isaías 58:1 manda clamar em alta voz como uma trombeta, para mostrar a tamanha apostasia a que esse povo estão submetidos. Uma enorme apostasia infiltrada pelo jesuitismo no meio adventista. Deus está chamando para que você saia da gaiola, enquanto há ainda graça. Busque força no Senhor, que Ele lhe ajudará, pois só assim poderá lhe receber como filho. E ele gritou poderosamente com uma forte voz, dizendo: Babilônia, a grande, caiu e se tornou habitação de demônios, e o antro de todo espírito imundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável. Apocalipse 18, verso 2. Vamos ver o último slide deste estudo e veremos qual é a igreja que o Senhor virá buscar em sua vinda. Faça uma análise por você mesmo, em qual dos dois grupos você quer estar. Então, a igreja que nosso Senhor Jesus deve receber para si em sua vinda será igreja gloriosa,
sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Grande Conflito, página 425, parágrafo 1, e Efésios, capítulo 5, e verso 27. Deixo aqui minhas considerações finais, e espero que você dê atenção. Queridos, estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. As trevas morais, como mortalha, cobrem a terra. Toda espécie de falsas doutrinas, heresias e enganos satânicos estão desviando a mente dos homens. Temos de seguir as direções dadas por meio do Espírito de profecia. Temos que amar a verdade para este tempo e a ela obedecer. Isso nos guardará de aceitar fortes enganos. Rogo, meus irmãos, que não aceitem o espúrio em lugar do genuíno. Não permitam que a razão humana seja posta onde devia estar a verdade divina e santificadora. Cristo está aguardando a oportunidade para acender fé e amor no coração dos seus. Não recebam as teorias errôneas. O povo de Deus deve estar firme na plataforma da verdade eterna. Busque, estude por si só e que Deus nos abençoe.